Uma vez eu escutei alguém dizendo que se você ainda está se fazendo essa pergunta, né? Será que eu sou fluente no inglês ou em outro idioma? É porque provavelmente você não é. Eu não sei se eu acredito nisso que eu escutei, mas eu acho que tem um fundinho de verdade. Mas em todo caso, neste vídeo eu vou falar de algumas pistas que podem indicar que você já é fluente no inglês ou em outro idioma. Bom, a primeira dificuldade é que fluência significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Não existe um parâmetro que todo mundo aceita como o padrão para medir a fluência. O meu padrão pessoal de fluência é ser capaz de dar uma palestra, tipo uma TED Talk, na língua estrangeira e também ser capaz de entender e responder as perguntas da audiência depois da palestra. Eu sei que é um parâmetro um pouco alto, mas é o que eu pessoalmente considero fluência. Mas de maneira geral, as pessoas definem fluência como a habilidade de falar, escrever, ler e compreender um idioma estrangeiro com facilidade e precisão, ou seja, o idioma flui. A maneira mais objetiva de saber se você é fluente é fazendo um teste de proficiência. Tudo bem que tem gente que acha que proficiência é diferente de fluência, mas neste vídeo eu considero os dois termos como sinônimos. Então, a União Europeia estabeleceu o Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas. Então, depois que você fizer o teste, é só você comparar em qual nível você está e, de acordo com esse quadro, o nível C1 é o primeiro nível de proficiência. Agora, existem muitas outras pistas que não são muito objetivas, mas que podem indicar que você já é fluente. E aqui estão elas. Pista número 1. Você escuta ou lê um idioma estrangeiro sem se dar conta de que você está escutando ou lendo um idioma estrangeiro. E isso tem muito a ver com o fato de que você já escuta o idioma estrangeiro e já entende imediatamente o que aquilo quer dizer, sem ter que utilizar o seu idioma materno como ponte. Pista número 2. Você entende as piadas no idioma estrangeiro. A comédia, né, o humor, é uma das coisas mais difíceis de se entender em uma língua estrangeira. Então, se você já entende as piadas no outro idioma, isso é um ótimo sinal. Donald Trump says he wants to speed up the FDA's drug approval process. Wants to speed it up. Yeah. Trump said, with what I've got planned, America's gonna need all the drugs it can get. Pista número 3. Você escuta e entende a conversa alheia. Então, por exemplo, você está num restaurante e você entende o que as pessoas ao seu redor estão falando, mesmo sem estar olhando para elas, ou quando você está caminhando pela rua e você entende o que as pessoas que passam por você estão falando. Então, são aquelas conversas que não têm contexto, que geralmente são difíceis de entender, mas você já as entende. Those two girls behind you, they're eavesdropping. Really? You know, just because you two are homosexual, so what? Pista número 4. Você não tem mais necessidade de premeditar a conversa que você vai ter na língua estrangeira. Quem nunca, né, gente? Eu lembro que nos primeiros meses que eu morava aqui nos Estados Unidos, toda vez que eu tinha um encontro ou uma consulta, né, com um médico, com um advogado ou com um professor, eu ficava premeditando a conversa e memorizando o que eu queria falar. E quando você fica fluente, a sua capacidade de improvisação aumenta muito, então você não precisa mais ficar premeditando. Isso nos leva a um ponto muito importante, que é a pista número 5, que é a capacidade de explicar uma palavra mesmo sem saber como falá-la. Então, por exemplo, você não sabe qual é a palavra em inglês para chaveiro, mas você sabe explicar em inglês que é aquele objeto de metal que a gente usa para pendurar as chaves.
Eu acho que é muito importante falar e lembrar, né, que você não precisa saber todas as palavras para ser fluente. A gente não sabe todas as palavras nem na nossa própria língua, mas a pessoa que é fluente, ela tem a capacidade de usar outras palavras que ela sabe para explicar a palavra que ela não sabe, sem recorrer ao uso da língua materna. Go. Every day you put this on first. Underwear. Great. Pista número 6, que na verdade eu particularmente não acredito que demonstra fluência, mas muita gente acredita, que é sonhar no idioma estrangeiro. Eu não acredito nisso porque eu, particularmente, sonhei em inglês bem antes de eu ser fluente em inglês. Então, no meu sonho eu era fluente, mas na vida real eu não era de jeito nenhum, por isso que eu não acredito. Mas, apesar de eu não acreditar que isso demonstre fluência, eu acredito que seja um ótimo sinal, porque isso significa que você já está internalizando o idioma estrangeiro no seu subconsciente. Bom, gente, essas são algumas das maneiras de você saber se você já é fluente no inglês ou em outro idioma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar uma curtida e compartilhar o vídeo. Se ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam. Se ainda não ativaram o sininho das notificações, ativem. E agora é hora de você deixar um comentário aqui embaixo contando pra gente em quais línguas você já é fluente e em quais línguas você gostaria de ser fluente. Muito obrigada pelo seu tempo e pela sua atenção e até a semana que vem. Beijos!